Fala galera, gameplay, beleza? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, que é uma aula aí de química, né? Lembrando que esse aqui é o meu Instagram, professor Júnior Sambata. Por favor, passe lá, dê uma moralzinha, você vai deixar esse professor aqui muito feliz, beleza? Então vamos lá, pessoal. A gente está estudando química orgânica aqui por algum motivo. Na verdade, porque meu sobrinho Gabriel pediu, então estão aqui, né? Funções orgânicas, a gente vai estudar dois tipos. Tem as oxigenadas e tem as nitrogenadas. Então, assim, para essa aqui, eu vou fazer 3 vídeos, para não ficar muito complexo, entendeu? E essa aqui eu vou gravar outro dia. Essa aqui eu vou gravar provavelmente em 2 vídeos só. Então, assim, a aula de hoje bem de boas. A aula de hoje bem de boas, bem tranquila, beleza? Porque, basicamente, eu vou ensinar você a fazer química sem saber necessariamente química. Sabendo pouco, na verdade. Porque o que eles pedem de você? Eles pedem que você reconheça o grupo funcional em questão, dê o nome para o composto e algumas aplicações. Beleza? É basicamente isso. E a gente vai estudar agora as funções orgânicas. Todas elas vão depender do que a gente chama de grupo funcional. O grupo funcional, pessoal, nada mais é do que um conjunto de átomos. Um conjunto de átomos que a gente vai dar um nome para ele. Existem 3 aqui, basicamente. Existe um, cara, que é o seguinte. Você vai ter lá uma cadeia carbônica. E aqui nesse carbono do final, vai ter ligado um OH. Esse conjunto de átomos aqui vai receber o nome, chamado de hidroxila. E dependendo da posição dela, se ele vai estar aqui, ou se ela vai estar, aqui, ou se ela vai estar aqui, esse composto recebe o nome. Mas sabe que existe um composto só, que é chamado de hidroxila, e dependendo da posição que ela vai estar na cadeia carbônica, ele vai receber o nome. Ou melhor, ele vai fazer parte de uma das funções. Outro grupo funcional que existe aqui, pessoal, é o seguinte, ó, é o oxigênio. No caso, você vai ter aqui um carbono, você vai ter uma dupla ligação O. Então, dependendo da posição desse oxigênio aqui, dupla O, você vai ter um determinado composto. Então, se ele tiver aqui, vai ser um. Se ele tiver aqui, vai ser outro. Ou se ele tiver no meio da cadeia carbônica, vai ser outro. Entendeu? Então, saiba que você só vai precisar identificar ela. Esses são os grupos funcionais. O nome desse cara aqui é carbonila. Carbonila. Beleza? E tem uma que junta os dois. Entendeu? Vai juntar tanto esse aqui quanto esse aqui, que vai ficar mais ou menos assim, ó. Você vai ter lá uma cadeia carbônica. Aí no carbono você vai ter um dupla O e um OH. Certo? O nome desse grupo aqui vai ser uma carboxila. Ó, vai juntar hidroxila com carbonila. Carboxila. Carboxila. Certo? E dependendo da configuração dela, também você vai ter outra função orgânica que você vai estudar. Então, cara, é basicamente isso, beleza? Não dá pra perder ou não aprender química por causa disso aqui, não. De boa. São 3 grupos funcionais: hidroxila, carbonila e carboxila. E aí o que a gente vai fazer? Na aula de hoje a gente vai fazer um vídeo para cada uma delas. Porque a gente separa as funções pelo grupo funcional, porque aí fica suave, tá ligado? Bem de boa. Então vamos lá, ó. Quais são as funções? Bom, basicamente aqui, ó, vai estar ligado com a hidroxila, vai estar em questão. Essa aqui vai ter o oxigênio, né, a dupla O ou só o O. E aqui você vai ter a carboxila, né, que você vai ter lá o C, dupla O, OH. E aí, vou fazer 3 videozinhos, bem suave, bem de boas, beleza? Então vamos para cima, ó. A primeira função que a gente vai estudar é o que a gente chama de álcoois. Vou colocar só álcool, você já sacar a parada. Então o álcool vai acontecer quando tiver uma hidroxila mais um carbono saturado. E eu explico, beleza? Então, hidroxila é aquela paradinha, OH. E carbono saturado é quando você tem um carbono que só tem uma ligação simples com outro carbono. Se for dupla, ele é insaturado e é outra parada. Certo? Então, um exemplo em azul aqui, ó. Você vai ter lá C, 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 C. Você vai ter aqui H3, H2, H2. Aí você vai ter aqui um
H2, não, fazer a setinha, né? Fazer a ligaçãozinha. Então o carbono faz 4 ligações, né? 1, 2, 3, 4. Uma delas é o OH aqui, ó. Então percebe ó, que é uma hidroxila ligada a um carbono que é saturado, porque ele só tem uma ligação simples. Só isso, cara. Então vai aparecer lá um composto gigantesco e vai perguntar se é um álcool. Meu amigo, só vai precisar olhar se tem a hidroxila, que é essa aqui, e se ela vai estar ligada com um carbono saturado. E aí, cara, pode estar lá um si assim, ó. Assim, entendeu? E vai ter a hidroxila aqui, pá. Ou vai aparecer assim, né? Assim, OH. Enfim, vai aparecer várias configurações. E isso a gente vai aprender em questões. Mas é isso. É isso que quer dizer essa frase aqui em cima. É uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Beleza. O nome, que agora é a parte que, né, que geralmente é mais complexa. O nome. Cara, se tu assistiu a parte que eu fiz lá atrás, a primeira aula, tu vai entender isso aqui de boas. Porque o nome, tu vai precisar do número de carbonos. Tu vai falar das ligações. Eu tenho vermelho aqui, mas as ligações químicas entre os carbonos. As ligações químicas. E por último, tu vai falar do grupo funcional. Qual é o grupo funcional? Aqui é o grupo funcional, é o álcool, né? Álcool termina com o quê? Com ol. Então, os grupos aqui, ó, todas as palavras vão terminar com ol. Tá ligado? Então vamos tentar dar um nome para esse cara aqui, ó. Aqui tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. But. Lembra? But. As ligações químicas. Simples, simples, simples. Então, se é simples, é an. E todas terminam com ol. Logo, juntando esses pedacinhos aí, o nome desse composto é butanol. Ha! Fácil, né não? Ah, show, galera. Show disso. Se você entender isso aqui, cara, você tá feliz em química. Você vai tirar só 10 daqui pra frente. Então, esse é um composto orgânico que a gente chama de álcool. Então, álcool, tá aqui a definição. Tá aqui um exemplo. E tá aqui o nome. Beleza? Vamos fazer mais alguns treinos aqui. Porque assim, ó, os outros dois que a gente vai estudar, dependem desse aqui. Então, tipo, vamos aprender esse aqui suave, pra ficar tranquilo, né? Então, vamos lá. Outra coisa aqui, ó. Não, carbono. Eu vou fingir que já tem oxigênio suficiente, né? Carbono, carbono, carbono. Carbono, carbono. Hidroxila. Aqui eu vou fazer assim, ó. Carbono, carbono, carbono. Carbono. Vou colocar um carbono aqui. Carbono. Hidroxila. E vamos dar um nome para esse cara aqui. Então vamos lá. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é X. Lembra o Brasil que é o X? Não, vou colocar uma... Não, beleza. Vou fazer desse jeito aqui mesmo. X, né? Ligações simples. Simples, 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 simples. Então é AN. E aí, como termina com uma hidroxila ligada a um carbono que é saturado, porque só tem uma ligação, a gente coloca ol. Então, essa estrutura aqui é o hexanol. Aqui em cima. Vamos dar um nome para esse aqui de baixo. Lembrando que aqui a gente precisa ó, achar a cadeia principal, que é essa aqui. Vai para cima ou para a esquerda. Para cima tem 1, para cá tem 2. Então, esse aqui tem mais, é esse. Depois que você acha a cadeia principal, aí você vai colocar o nome, né? Vamos lá, quantos tem? Ó? Tem 1, começa daqui, 1, porque está mais perto do grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. 5 é o quê? Pente. Só tem ligações simples, ó. Simples, simples, simples e simples. An. E como tem a hidroxila aqui, ó, ligada a um carbono saturado, a gente coloca ol. Beleza, Jonas, mas ficou faltando esse C aqui, ó. E aí, como é que a gente faz? Pô, isso aqui é uma ramificação. E aí a ramificação vem antes, ó.
Você precisa colocar a posição dela. Qual é a posição? Está no carbono 3. Nessa posição tem quantos carbonos? 1. Então tem um match. E a gente coloca o sufixo "-il" para dizer que é uma tracinho, viu? Para dizer que é uma ramificação. Se você não está entendendo isso aqui, vê a aula lá, porque na aula eu peguei isso aqui pesado e fiz um monte de questão disso aqui, um monte de questão. Beleza? Só que a hidroxila não necessariamente precisa estar aqui, galera, viu? Pode estar aqui, por exemplo, também assim, ó. Não precisa estar na ponta, pode estar 1, 2, 3, 4, pode estar aqui, ó, OH. E aí aquele, vou apagar esse aqui, aquele mesmo processo. A gente vai precisar dar um nome, né? Então, quantos carbonos tem? A gente conta o que está mais perto da extremidade. Vou colocar aqui um carbono aqui, beleza. Essa hidroxila aqui, ela está mais perto dessa ponta ou dessa? Então a gente conta daquela tá mais próxima. Então a gente vai ter que começar a contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 é o quê? But. Só tem ligações simples. 1, 2, 3. Ó, ligações simples é AN. E aqui, ó, a gente chama de OL. Só que é o seguinte, ó, onde está a posição da hidroxila? Está no carbono 2, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, 2 OL. Ou esse 2 pode vir para frente, ó. 2 butanol. Beleza? Show. Então, juntando essa aula com a aula passada, já dá para resolver questões. Só que é o seguinte, ó, lembra que eu falei para vocês que existem as outras? A outra função orgânica é que a gente chama de enol. Enol? Na verdade, nada mais é do que a hidroxila. É idêntica, cara. Hidroxila mais um carbono insaturado. Ou seja, você vai ter lá o OH e ela vai estar ligada a um carbono que vai estar assim, ó, ligação dupla, carbono, OH. Sacado? Exemplo. Vai estar assim, ó, carbono, 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 carbono. Tá aqui, OH. Pronto. E aí o nome? O nome é igual ao que eu expliquei na aula passada, cara. Mesma coisa, você vai contar aqui, ó, mais perto do grupo funcional, né, nessa ponta. Então vai lá, 1, 2, 3, 4. E aí como seria o nome desse cara aqui? 4 é but. Beleza? Tem ligação dupla? Tem, ó. Lembra? Quando tem um tracinho é AN. Quando tem 2 tracinhos é EN. E quando tem 3 tracinhos é IN. Das ligações. Então aqui, como tem uma ligação dupla e ela está ligada no carbono 1, então a gente coloca assim, but 1, N. E a gente mete o OL. But N 1. But 1 N OL. But 1 N OL. Por isso que ele é chamado de enol, galera. Porque meio que separa aqui, ó. Aí fica a palavra aqui, ó. Porque quem separa é o número que vai aparecer aqui onde está a ligação química. Então assim, o nome, de boa, cara. Novamente. Ó, o número de carbonos. Mesma coisa. A ligação química. E o grupo, né? O grupo é OL ainda. A única coisa que vai mudar é a ligação aqui. É que você vai precisar colocar o número na frente. Vou fazer um exemplo aqui agora. 1, 2, 3, 4. Aqui. Pronto. Show, vamos lá. Então, ó, quantos carbonos tem? Tá aqui a hidroxila, né? Eu vou começar a contar da esquerda e da direita. Vou começar a contar da parte que está mais aqui, mais perto da extremidade, né? Então, lá vem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se tem 7 carbono, lá pela tabela é hept. Agora vem a ligação química. Onde é que está a ligação? Ó? Opa, tem uma ligação dupla. Se tem dupla, é N. E essa ligação N está em qual carbono? Está no carbono menor, 2. E aí, ó, 2-enol.
2-enol. Hept2-enol. E aí você faz o nome bonitinho, só. Hept. Certo? E aí se tivesse uma ramificação aqui, por exemplo, ó, tivesse uma ramificação aqui, tem com 2 carbonos, ia estar no 6, aí você ia ter que colocar aqui na frente, ó. Na posição 6, tem quantos carbonos? 2. E 2 é o que? Et. E com uma ramificação a gente coloca o il. Então, 6-etil, hept2-enol. É top, hein? Rapaz. Tá manjando química, né? Pois é, só alegria, cara. E por último, a gente tem um grupo que são os fenóis, beleza? Fenol, que é basicamente a hidroxila ligada a um anel aromático. Johnson, não sei o que é isso. Anel aromático. Vou explicar. Anel aromático é uma figurinha que pode aparecer assim, ó. É um hexágono. Pode aparecer assim. Ou pode aparecer assim, ó. Aí é um hexágono, aí tem um traço. Dupla simples. Dupla, simples, dupla. Top, né, também. Ou então C6H6. Pode aparecer assim. E aí, ó, aqui vai ter uma hidroxila. OH. Ou aqui vai ter uma hidroxila OH. Ou aqui vai ter uma hidroxila OH. Certo? Então, isso aqui raramente aparece, né? Até porque esse hidrogênio ia ficar C6H7O, né? Então, vai aparecer assim para você, beleza? Então, esse aqui é o anel aromático. Cara, é muito fácil dar nome para isso aqui, cara. Porque toda vez que tu vê isso aqui, ó, tu já dá um nome. Isso aqui é fenol. Pronto, acabou. É só isso. O que vai mudar é tipo, se existir, por exemplo, isso aqui é a mesma coisa, viu? Só vai mudar se, por exemplo, existir uma ramificação aqui, ó. Por exemplo, aqui. Uma ramificação assim, carbono, H3. E aí você teria que contar, né? Começando sempre da hidroxila. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basicamente, isso aqui seria para quê? Seria para você dizer a ramificação. Você ia dizer ramificação. Então, a ramificação tá aqui na frente, né? Então, você, por exemplo, vamos lá. Se não tivesse essa ramificação aqui, esse azul, como é que você ia chamar isso tudo? Fenol. Beleza. Mas tem, né? E como é que eu faço? Então, você coloca aqui na frente, ó. No carbono 2, tem um carbono, met, ramificado. Então, il. Pronto. 2-metilfenol. Esse é o nome, né? No caso. Mentira, pessoal. Tem outro tipo de nome, mas eu quero que você aprenda essa. Beleza? Novamente. Opa, acabou aqui, né? Então vamos lá. Ó. Vamos fazer outro nome aqui. Puxar em preto. Ó. Então você vai ter aqui o anel aromático. Dupla, dupla. Dupla. Você vai ter aqui o OH. E aqui você vai ter um carbono, carbono. Uma ramificação que tenha 2. Então, como eu falei para você, ó, você vai ter que começar a numerar do 1. 1, 2, 3, 4. E se eu começar daqui? 1, 2, 3, 4. Vai dar o mesmo, né? Então, eu posso começar de qualquer lado. Isso porque a ramificação tem que estar no menor número possível. Então, 3, 4, 5, 6. Então, ó, sem a ramificação, que sem essa amarela aqui, ó, como é que eu chamaria isso tudo? Isso tudo eu chamaria de fenol. Mas como tem essa ramificação, eu preciso colocar ela na frente. Então você diz a posição. Qual é a posição? Pô, na posição 4 tem 2 carbonos, et, ramificados, il. 4-etilfenol. Certo? Esse aqui é o nome mais comum que a gente tem. De novo, vamos lá fazer mais um. Pode ser assim também, ó. OH. E aqui você tem um... Pra cá. Aqui você tem... Aqui você tem um...
carbono, 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 3, né? Então, bora lá, ó. Sem esse amarelo, como é que seria o nome disso aqui? Sem o amarelo seria fenol. Mas aí, como tem o amarelo, você precisa numeral. Aqui eu fui para lá, né? Porque tanto faz. Ia dar 4 do mesmo jeito aqui. Aqui não. Aqui eu preciso ir por esse lado. Porque dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, rapaz. Beleza, então bora lá. Aí eu preciso colocar aqui na frente. Então aqui eu tenho que dizer que na posição 3 tem quantos carbonos? 3. E como é que eu chamo 3 lá na tabelinha? Prop. Prop ramificado. Então tem que colocar o will. Então essa figura aqui pode ser o 3-propilfenol. Certo? Esse aqui é um dos tipos de nome. Mas existe outro nome, né? Que também é muito simples, né? Você precisa colocar só a palavra. Você precisa colocar. É outra regrazinha. Então copia aí, tira um print. Aliás, tira um print, coloca lá no Instagram, marca o professor João Barata. Vou ficar muito feliz, beleza? Eu vou apagar aqui só o de baixo. Para mostrar o outro nome. O outro nome leva em consideração essa estrutura aqui do meio, ó, que a gente chama de fenol. Ou benzeno. Então a gente vai ter que colocar a palavra benzeno. Beleza? Ó, vai ter que colocar aqui a palavra benzeno. Aí o que acontece? Ó? Você vai precisar colocar a palavra hidroxi na frente. Vou colocar aqui. Por que tem que colocar esse hidroxi? Por causa da hidroxila. Ah, mentira. Tá aqui a hidroxila, então você tem que colocar assim, ó, hidroxi na frente. Aí que você vai colocar a ramificação, que a ramificação está no 4, né? 4-etil benzeno. Então, assim, ó, percebe que a palavra fenol, que estava aqui em cima, ó, o fenol se transformou em 2. Se transformou em hidroxi benzeno. É difícil? Bom, nem tanto, né? Se você aprendeu aí do fenol, o outro é mais simples. Então, é só para entender ó, que o fenol se dividiu em 2. Se dividiu em hidroxi benzeno. Certo? Fazer mais uma aqui, ó. Na paz, né? Falei pra vocês, cara. Isso aqui é de boas. Só ter paciência que todo mundo a gente chega lá. Ó, beleza. Aqui. Vou colocar o OH aqui. Vou colocar uma ramificação aqui, né? Carbono, 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 carbono. Vamos lá. Vou colocar os dois nomes. Circular esse cara aqui de amarelo, que é a ramificação. Colocar esse aqui em verde, que é a hidroxila. E esse aqui em azul é o que a gente chama de anel aromático, ou anel de benzeno, anel aromático. Então, ó, se eu juntar só o azul e o verde, isso aqui recebe o nome de fenol. E aí eu só preciso agora, ó, colocar o número, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu coloco agora a ramificação aqui na frente, ó. Que diz que na posição 2 existe uma ramificação que tem 1, 2, 3, 4. 4 é but. But e porque é uma ramificação. Então virou 2-butilfenol, o nome dessa estrutura. Só que aí eu falei para vocês que tem outro nome, que é tipo, o fenol vai se transformar em hidroxi e depois benzeno. Vai se transformar assim, ó, hidroxi, e no final aqui, ó, benzeno. E no meio você coloca lá o amarelo lá, ó, a ramificação. 2-butil-benzeno. Certo? Então aí, cara, não, tira um print dessa aqui e coloca lá no Instagram. Cara, vai ficar muito top. Então, galera, é isso, beleza? Então, de funções orgânicas que envolvem a hidroxila é essa. E na próxima aula a gente vê aí as funções que trabalham com a carboneira, beleza? Foi um enorme prazer estar com vocês. A gente se vê na próxima. Tchau.